tá? Para a gente consultar. Acho que é legal esse registro. Então, dá boa tarde para todos. Quem está chegando aí novamente, meu nome é Guilherme, eu sou diretor aqui da área de avaliação e informações gerenciais do Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional. A professora Denise é a nossa decana, mandou um abraço a todos, mas infelizmente ela está saindo de férias aí, está numa correria, não vai conseguir participar, mas mandou os cumprimentos dela. Essa transcrição aqui que eu queria parar. Ficou uma transcrição em inglês, nada a ver. Então, a ideia de hoje é mostrar para vocês o trabalho tanto da DAI quanto da CPA, certo? A gente tem vários produtos, tem vários estudos que a gente faz e a gente vê justamente nesses avalias, né, que o pessoal não sabe muito bem, não utiliza isso, né? Então, nossa ideia é divulgar o que a gente faz e mostrar a vocês as potencialidades, o que pode ser utilizado, né? Subsidiar o trabalho de vocês aí na ponta. Aí a gente está aqui com o professor Paulo, acho que vocês já conhecem, né? O presidente da CPA, o professor Delano, ele é coordenador aqui da área de avaliação institucional, e temos aqui o pessoal da DAI que está no apoio. Amanda, Júnior, Matheus, Pedro, Maria Lúcia está aqui, não sei. A Rafa, obrigado, viu, Rafa? Rafa da secretaria está aqui também nos ajudando, nos apoiando. E aí a ideia hoje é justamente isso, passar, fazer uma apresentação, especialmente da CPA, o que que ela faz, quem participa, mostrar um pouquinho da consulta. A consulta é um instrumento bem bacana que a gente tem, mas que infelizmente a gente não tem um alcance muito grande, um alcance bom, muito regularmente. Ninguém sabe dessa consulta, nem sabe o que aconteceu, nem sabe o que que é. Então a gente gostaria muito de expandir isso, né? A gente lançou isso essa semana, já lançou os questionários para uma amostra específica, então a gente também fez uma mudança metodológica para tentar deixar mais fechadinha, mais robusto o instrumento como um todo. Então, a gente vai mostrar e gostaria sempre do apoio de vocês para divulgar isso internamente, para fazer as pessoas responderem, né? Porque sem resposta a gente não tem, né, um desenvolvimento aí dos instrumentos. Então, falar um pouquinho sobre a consulta. O professor Paulo vai falar também sobre os indicadores de qualidade, que é algo que a gente vem trabalhando bastante. A gente vê também que, às vezes, não se tem muita clareza do que é um IGC, um CPC, um CC. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre isso e aí passar depois para o professor Delano, que ele vai nos resultados específicos do IF. Então, para cada curso, mostrar um pouquinho como vocês estão. Tem um estudo bem bacana que a gente fez, que é sobre as avaliações em loco. Aí já fazendo parênteses aqui, que como, né, as avaliações foram há algum tempo, as coisas podem ter mudado, né, o que foi identificado à época pode já ter sido resolvido, mas é interessante a gente ter esse acompanhamento. E aí, e falar sobre nossas pesquisas. Então, a gente faz uma pesquisa de egressos, que é bem extensa, bem bacana, que dá para ser utilizada em N produtos, falar um pouquinho sobre evasão, sobre inserção na pós-graduação, produção dos docentes, que é algo também que é cobrado nos instrumentos do INEP. E aí a gente pede só que a gente, né, faça a apresentação e aí, ao fim a gente abre para perguntas, para a gente discutir, para a gente conversar um pouquinho, né? Vocês contarem também a experiência de vocês, acho que é bacana, né? A gente está aqui para isso também. E então, acho que por enquanto seria isso. Se o professor Marcelo, o professor Olavo quiser dar uma palavrinha antes da gente começar também, senão eu passo para o professor Paulo. Olha, de minha parte, rapidamente, é só cumprimentar todo mundo, agradecer a presença e reforçar o agradecimento aí à DPO e à CPA, que é representada pelo Paulo também, né, por essa oportunidade da gente olhar para si, né, para os indicadores do IF, que é um esforço que nós temos feito sistematicamente para melhoria, investindo em diversas direções que dizem respeito aos indicadores. Então, essa reunião vem a calhar e está bem alinhada com o que a gente está pensando na gestão acadêmica do Instituto, né? Então, agradecer e desejar que seja uma boa reunião aí. Obrigado, então. Professor Paulo, fica à vontade. Delano, você vai compartilhar, professor Paulo, para a gente começar? Sim, sim. Eu agradeço.
Vou compartilhar aqui. O Olavo quer falar alguma coisa? Eu não vi. Oi, não, é só cumprimentar também vocês todos, agradecer pela vinda até o Instituto para fazer essa apresentação. E, ao final, eu vou colocar algumas questões também que eu gostaria de colocar e nós vamos ter uma boa interlocução. Muito obrigado. E avisar preventivamente que está chovendo um mundo aqui onde eu estou. Caso eu desapareça da reunião, é por conta de força maior, tá? Ou ausência de força elétrica maior. Tá certo. Ok, então vou compartilhar aqui, tá, Paulo? Só um minutinho. Por favor. Ok? Ok, tá, estamos vendo. Se puder passar. Bem, pessoal, hoje eu estou aqui como presidente da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação da Universidade de Brasília. Toda instituição de ensino superior tem uma CPA, né, por determinação dos SINAES, que é o Sistema de Avaliação da Educação Superior do Brasil. A nossa resolução aqui na UNB, que estabelece a configuração atual da CPA, é do ano de 2021, é uma resolução do CONSUNE. Segundo essa resolução, a CPA tem as seguintes atribuições, que vocês podem ler aí, certo? Mas de forma muito sintética, a CPA ela é um órgão independente, ela portanto, não faz parte, ela está diretamente subordinada ao gabinete da reitora, mas não faz parte da gestão, né? Ela é independente da gestão, ela é composta paritariamente por membros da comunidade civil, do corpo discente, do corpo docente e dos técnicos da universidade. E ela tem por missão principal participar do processo de avaliação e de autoavaliação da Universidade de Brasília, certo? E é isso. Então, se puder passar. Essa é a composição atual da CPA. Então, nós contamos com esses membros que aí estão. Tem algumas alterações aí em andamento, mas essa é a composição atual. Então, como vocês podem ver, tem uma representação bastante paritária mesmo, né? Entre docentes, não há somente 2 docentes, né? Na CPA. Então, tem pelo menos 2 representantes dos técnicos, mais 2 representantes que também são técnicos, mas são representantes da gestão, e representantes discentes e membros da sociedade civil. Porque, de fato, a intenção é que a CPA tenha que o ponto de vista dela seja um ponto de vista que ela tenha uma força, que ela seja uma força catalisadora da autoavaliação da universidade, uma possibilidade de reflexão crítica sobre a universidade. Aqui estão alguns marcos históricos da breve história da CPA na UNB. Então, em 2002, havia essa Comissão Interna de Avaliação Institucional da UNB. Em 2004, é criada a Comissão Própria de Avaliação, de acordo com a Portaria dos Sinais, que é de 2004. Em 2006, começam a ser elaborados os relatórios de autoavaliação do padrão dos Sinais, que é uma tarefa importante que a CPA realiza. Em 2013, há uma reformulação da CPA. Em 2021, uma nova reformulação, que é essa que nos coloca na configuração atual. Aqui vocês conseguem ver a capa, né, do plano de autoavaliação, que é aprovado pela comissão e vale a cada 3 anos, certo? Então, o nosso plano de autoavaliação, ele encerrou no ano passado, e nós estamos em vias de produzir o plano de autoavaliação para esse ano de 2023 e para os próximos 2, certo? E não quer dizer que a gente vai redefinir algumas ações da CPA nesse período. Os relatórios de autoavaliação são publicados anualmente. Eles costumam ser encerrados no mês de março, certo? E eles olham para o ano anterior. Então, esse relatório apresenta um retrato da Universidade de Brasília, numa perspectiva independente, que é essa perspectiva da CPA. E vocês podem encontrar todos os relatórios de autoavaliação no site da CPA.
Aqui, historicamente, a CPA, junto com a DAE, realiza uma consulta à comunidade acadêmica. E aqui a gente tem os números dessa consulta no Instituto de Física. Como vocês podem ver ali, o total, para o tamanho da universidade, é uma baixa participação, porque é um preenchimento de formulário e é difícil conseguir que as pessoas se engajem nesse tipo de coleta, como o Guilherme colocou no começo, mas algumas atitudes já foram tomadas com respeito a essa participação. Mas nós temos aqui 17 discentes, acho que 6 docentes, poucas pessoas do Instituto de Física que participaram. Então, eu vou passar dessa parte, tá? Eu vou passar para a parte que eu acho que é a mais instrumental para a gente, que são os indicadores de qualidade da educação superior. Eu sei que vários de vocês já têm muita familiaridade com esses indicadores e a linguagem deles, né? A linguagem matemática que a gente entrega aqui é o nosso andar para frente, né? Mas eu vou fazer uma revisão, talvez seja algum elemento seja novidade para alguém, mas se não for, pelo menos serve como rememoração, tá certo? O primeiro indicador, na verdade, o último deles, né? Mas o primeiro que a gente vai falar é o IGC, o Índice Geral de Cursos. Ele é um indicador que é atribuído às instituições, certo? Então, toda instituição de ensino superior no Brasil, ela deve receber, em princípio, um IGC, satisfeitas algumas condições das normas técnicas pertinentes, certo? O IGC, ele resulta de uma média ponderada das notas que os cursos de graduação e os cursos de pós-graduação recebem, certo? Por isso, a nota de cada curso é muito importante, tanto na graduação quanto na pós-graduação, porque elas contribuem para a composição do IGC da Universidade de Brasília. E é ele que vai aparecer no jornal, no Metrópole, dizendo que a UNB agora é nota 5, ou que ela caiu para nota 4. A saber, historicamente, a UNB tem uma nota muito estável. E essa nota flutua na casa dos décimos, às vezes milésimos, na fronteira da regra de aproximação entre o conceito 4 e o conceito 5. Isso faz com que, às vezes, a nota da UNB caia para 4 e, às vezes, ela sobe para 5, sem que isso signifique sempre uma grande transformação, um grande avanço ou uma grande derrubada da universidade. Mas, do ponto de vista político, como o índice que vai a público é um índice truncado, ainda que na origem ele seja uma escala contínua, isso tem um efeito muito grande na imagem pública da universidade e também igualmente nos cursos de graduação. Por isso é importante a gente conhecer como que esses indicadores são compostos, certo? Quais são as regras de truncamento, onde a gente está, quais são as possibilidades de crescimento. E é um pouco sobre isso que eu vou falar para vocês. O CPC é o conceito preliminar de curso, é o primeiro conceito que o curso recebe antes de uma visita em loco, quando ela ocorre, porque ela pode não ocorrer também, certo? O CPC ele é composto pelo desempenho dos estudantes no ENAD, que é um desempenho bruto, certo? Pelo valor agregado pelo processo formativo oferecido pelo curso, um índice que a gente chama de IDD, e ele também ele também vem do ENAD, eu vou explicar como é, mas ele é um resíduo da regressão linear, muito sinteticamente é isso, certo? Vou mostrar um gráfico, vai ficar sossegado. E ele tem indicadores do corpo docente, algumas informações como o percentual de mestres e doutores, e percentual de pessoas com dedicação exclusiva. Tipicamente, nós pontuamos, nós, na Universidade de Brasília, pontuamos muito bem no corpo docente, como a gente já sabe. E o quarto componente do CPC é a percepção do discente sobre as condições do processo formativo. E destaque-se que o que entra é a percepção do discente, certo? Às vezes, essas condições do processo formativo podem ser boas ou ruins, mas o que importa mesmo na composição do CPC é como os discentes percebem essas condições. Quer dizer que, se unidades acadêmicas ou universidades oferecem condições ótimas, mas não são reconhecidas pelos discentes como oferecendo essas condições ótimas, isso prejudica essas unidades e esses cursos nas avaliações dentro desse modelo do CPC, certo? Que é o conceito preliminar de curso. Pode passar, por favor. Aqui está a composição do CPC, a tabela de composição, né, mais detalhada. Então, como vocês podem ver, o desempenho dos discentes, a nota bruta vai compor 20% do CPC, 35% é composto pelo IDD, que tem a ver com a nota bruta também, mas é o resíduo da regressão linear dessa nota bruta, contra a nota no Enem. Vou mostrar para vocês já já. O corpo docente computa 30% e a percepção dos estudantes 15%. Mas esses 15% podem ser decisivos para a nota do curso.
seja porque o curso teve uma nota muito baixa, ou por pedido da coordenação da unidade, alguns cursos recebem visita em loco, certo? Quando um curso recebe uma visita em loco, ele vai ser avaliado de uma maneira totalmente diferente dessa que eu descrevi agora. Ele é reavaliado. Historicamente, a gente não tem nenhum caso de um curso que tenha sido avaliado para baixo numa visita em loco, certo? Mas o fato é que é uma avaliação totalmente diferente. E é importante acioná-la se a gente acredita que o CPC não representa a qualidade do nosso curso, certo? Então, quando isso acontece, vai vir uma comissão, e essa comissão vai observar tanto a organização didático-pedagógica, o corpo docente tutorial e a infraestrutura. Mas aqui é o ponto de vista da comissão de pares, certo? Não dos discentes do curso. E os pesos são esses aí. O ENAD é aplicado, como vocês sabem, uma vez a cada 3 anos. Então, em algum lugar ele está nos cursos de física. É isso. Então, se a gente está aqui é porque a aplicação já aconteceu ou ela está prestes a acontecer. Às vezes, vocês vão encontrar na imprensa a publicação do chamado conceito ENAD, que não se confunde com o conceito do curso ou o conceito preliminar de curso, certo? Então, cada curso pode ter 3 conceitos diferentes atribuídos a ele. Eles significam coisas diferentes. O conceito ENAD, ele segue a mesma composição dos outros, então ele vai ter uma apresentação pública de 1 a 5, e ele também vem de uma escala contínua, que é truncada, mas ele representa simplesmente o desempenho bruto dos estudantes do curso no ENAD. E o ENAD, para quem não sabe, ele tem 25% de formação geral e 75% de componente específico. E aqui está a regra de padronização, que é bom a gente saber. Então, como que é feita essa transformação? Porque como vocês viram, são informações de naturezas muito diferentes, todas elas têm que entrar na mesma escala. Então, tipicamente, o que se faz é ordenar os valores, por exemplo, quantos acertos os estudantes têm no ENAD, e eliminar os extremos, eliminar um certo percentual dos valores mais altos e mais baixos. O mais baixo passa a valer 0 e o mais alto passa a valer 5. E isso estabelece em todos os componentes desses indicadores uma escala que tem a mesma dimensão. Isso permite que essa escala seja somada e que a gente possa fazer médias simples e ponderadas. Depois de ter feito todas essas médias na composição de cada um dos indicadores, conforme eu descrevi, é feito um truncamento. E esse truncamento é um pouco exótico. É isso aí que vocês estão vendo, certo? Então, assim, quando o indicador contínuo de cada uma dessas informações que eu passei, seja o IGC, CPC, conceito de curso, não sei se não, ele tem contínuo também. Então, todos eles vão ter um valor contínuo. Se esse valor contínuo ficou acima de 3,945, então o conceito é 5. Se ele ficou entre 2,945 e 3,945, ele vai ficar com o conceito 4, o curso, a universidade, aquilo que está sendo avaliado. Tá certo? É assim que funciona. Então é bom guardar esses números, né? Porque para a gente localizar, quando o professor Delano estiver apresentando ali os valores contínuos, a gente sabe que eventualmente o nosso curso está dentro de uma, por exemplo, ele pode estar numa faixa 4, quase 5, pode estar, enfim, pode estar numa posição que parece desfavorável, mas na verdade é favorável. E aqui está a representação do IDD, assim, que para a gente é algo obviamente elementar, né? Como eu falei para vocês, o IDD ele é uma medida dos resíduos de uma regressão linear. Mas que regressão linear é essa? É a regressão do desempenho dos estudantes no ENAD contra o desempenho dos mesmos estudantes no ENEM. Então, a ideia, o modelo existe, né? Porque o desempenho no ENEM, que é quanto o estudante, digamos assim, quanto de capital escolar ele tem, né? Quando ele entra na universidade, isso de alguma maneira vai refletir em todo o percurso dele, na capacidade desse estudante ou dessa estudante e se desenvolver nesse curso. E, possivelmente, estatisticamente, isso se correlaciona com o desempenho do estudante no ENAD depois. O IDD é um indicador que tenta medir, tenta controlar o efeito da condição de entrada do estudante. E ele faz isso dessa maneira. Ele é computado a partir dos resíduos de uma regressão linear.
O lado ruim é que, de maneira geral, assim, em cada um dos cursos, e os cursos concorrem uns com os outros no Brasil, né? É importante também levar isso em consideração. Então, a nossa nota concorre com outros cursos semelhantes no Brasil. Então, quando a gente está falando dentro de cada curso, eu não estou falando, então, por exemplo, comparando física com medicina, tá certo? Nos vários cursos de física do Brasil, as universidades de ponta, as universidades mais... de ponta talvez não seja a palavra, mas assim, as universidades mais ilustres, elas costumam absorver os melhores estudantes. Isso faz com que a média do Enem seja relativamente elevada. E a gente fica numa posição que, do ponto de vista estatístico e da regressão, não tem muito espaço para crescer. E o IDD costuma ser ruim nos cursos da Universidade de Brasília, em todos eles. Tá certo? Esse é o indicador onde a gente costuma não ganhar tanto. Mas um outro indicador onde a gente costuma ter muito espaço para crescer é na percepção dos discentes sobre o curso. E isso eu vou deixar para o professor Delano detalhar na apresentação dele. Eu vou ficar por aqui. Professor Delano, fica à vontade. Ok, obrigado, Paulo. Bom, pessoal, eu vou trazer aqui algumas informações sobre, justamente, não só sobre a percepção dos estudantes, mas também com relação aos relatórios de avaliação em loco, tá? Então, a gente vai começar com esses dados, mas, inicialmente, eu gostaria de apresentar por que a gente faz essa análise por unidade acadêmica e não por curso especificamente. No caso, o IF não faz muita diferença, mas para outras unidades acadêmicas, onde nós temos muitos cursos diferentes, é interessante fazer essa análise por unidade, porque elas compartilham potencialidades e fragilidades, né? Então, quando você tem uma visão mais global disso aí, você pode atacar de forma conjunta essas questões e tentar solucionar de forma mais adequada, né? No caso de unidades que têm apenas um curso ou poucos cursos, a questão fica um pouco diferente, mas mesmo assim a gente prefere fazer uma análise sendo feita pela unidade acadêmica, tá ok? Bom, no caso de vocês, do IF, nós temos curso de Física, Licenciatura, né, e de Bacharelado, não é isso? Então, nós temos as notas desses cursos aqui, tem um outro código que aparece ali, tá certo? Mas, basicamente, são dois cursos que aparecem para nós no EMEC, né? Então, os conceitos recentes que nós temos, tá certo? Então, o último CPC que nós temos é o conceito 4, tá certo? O CC da Física Bacharelado, a gente tem um relatório, mas ele não aparece no EMEC para a gente. Depois eu até queria ver se tem alguma questão que tem que ser feita, porque quando a gente acessa o EMEC, não aparece o conceito desse curso, mas nós temos um relatório com o conceito dele, tá certo? E como o Paulo falou, como o Guilherme falou, a gente ainda não tem as notas de 2021, né? Ainda elas não estão presentes ainda no sistema para nós, ok? Então, são basicamente os cursos do IF são cursos que estão nesse momento com o conceito 4. Como o Paulo falou, o questão do estudante traz um conjunto de questões que avalia, de alguma forma, alguma medida, a percepção do estudante sobre o seu processo formativo, né? A gente pode fazer várias discussões sobre as questões que são colocadas, sobre o tipo de questão que está aparecendo lá, mas o fato é que essas questões são colocadas para todos os cursos, e a gente analisa dessa forma. Então, são do item 27 até o item 68, tá certo? Corresponde a 15% da nota do CPC, é uma questão que a gente pode avançar, e eu vou mostrar por que a gente pode avançar. Usa essa escala Likert, que vai do discordo totalmente até o concordo totalmente, e é organizado por esses três eixos, né? Didática pedagógica, infraestrutura e instalações e oportunidade de ampliação de formação acadêmica e profissional, tá? O interessante desses itens é que eles podem, de alguma forma, serem monitorados ao longo do tempo pelos cursos ou pelas unidades acadêmicas. É isso que a gente tem que chamar atenção. Porque geralmente o estudante se depara com essas questões na hora da prova do ENAD. E vocês vão perceber que algumas das questões elas podem ser trabalhadas anteriormente, não no sentido de preparar o estudante a responder isso, mas às vezes de mostrar para o estudante que aqueles itens realmente aconteceram ou foram colocados para ele ao longo de todo o processo formativo. Às vezes, realmente falta uma percepção do estudante do que estava acontecendo. Quando eu vou para a avaliação em loco, que é a avaliação por nossos pares, né, por avaliadores, é totalmente diferente, são outros parâmetros. Então, as notas sempre são diferentes. A nossa tendência como universidade, a Universidade de Brasília, é que as nossas notas do CPC sempre sejam mais baixas que as notas do CC.
quando vem a visita em loco, com parâmetros estabelecidos, tal, por outros professores, a tendência é nossas notas serem mais altas, tá certo? Não aconteceu em nenhum caso da nota ser mais baixa do que o CPC. Então, ou a gente mantém a nota, ou a gente sobe essa nota, ok? Bom, aí aqui eu vou trazer apenas 4 itens, tá, para discutir. Não para discutir, mas mostrar como que esses itens poderiam ser monitorados, né? Então, eu tenho aqui conteúdos abordados nas disciplinas do curso, favorecer sua atuação em estágios ou em atividade de iniciação profissional. Então, para os 3 cursos que estão presentes na MEC, eu vejo que tem uma tendência para o azul, onde eu concordo, tá certo? Então, eu concordo totalmente ou parcialmente, tá certo? Mas veja, uma coisa que chamou a atenção de olhar, de analisar o gráfico, é que para física de licenciatura, tá certo? Esse curso aqui, 44365, eu não tenho concordo totalmente. A gente procurou, foi nos dados e disse, ué, ou ele concorda parcialmente, ou ele discorda. Não tem o azulzinho mais cheio, né? Interessante isso, porque é a primeira vez que aparece isso. Não tinha aparecido ainda a ausência desse item especificamente, tá certo? Mas, de forma geral, os cursos estão parecendo uma tendência todos a concordarem com esse processo. Ou seja, Delano, os conteúdos desculpa interromper, só uma pergunta. Você tem o número de respondentes desse questionário? tenho, não aqui comigo, mas eu tenho sim. Tá. O pessoal da DAE que estiver aqui pode buscar para mim, por favor, e passar para o professor. Pode ser, gente? Deixa eu aproveitar a interrupção já que o Marcelo fez. Provavelmente um desses dois é o nosso curso de licenciatura EAD, e que é um curso que teve uma entrada única e que os meninos estão começando a fazer estágio nesses semestres. Então, a época dessa avaliação, eles ainda nem tinham feito estágio. Tá, deixa eu só conferir aqui. Exato, é o código 44365, acho que é exatamente esse, é o EAD. Excelente, excelente. Aí isso, inclusive, mostra para a gente a importância dessa conversa com a comunidade de cada curso, né? Porque a gente vê os dados que estão disponíveis. A gente não conhece todas as realidades, né? Então é bacana isso. Obrigado. Mas, Marcelo, o pessoal vai procurar aí os dados para você, tá certo? Bom, beleza, obrigado, Delano. Também só para ver o impacto, né? Porque como aí são faixas percentuais e nós temos um número baixo de ingressos, pode ter sido afetado por essa condicionante, né? Então, só para conferir. Beleza, ok. Bom, dando sequência, então, o item 29, está certo, com relação às metodologias de ensino, eu também tenho uma tendência a concordar que isso contribuiu de alguma forma para a minha formação, tá certo? Só que, veja, tem um discórdio aparecendo lá com alguma frequência. A gente pode tentar se aproximar um pouco disso. Eu vou comentar no final sobre essa questão desses discórdios, tá certo? A mesma coisa vai acontecer aqui com as oportunidades oferecidas no processo formativo. Eu tenho uma tendência já a discordar um pouco mais, tá certo? E, no final, tem a questão da coordenação do curso. Essa é extremamente controversa, porque a coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica de estudantes, é a percepção do estudante. E aí eu já fui coordenador e entendo que a percepção do estudante é completamente diferente da nossa de professor, né? Na percepção dele, o coordenador deveria estar full time, né, disponível para ele, para qualquer momento responder as suas questões. Então, o que a gente quer com esses itens, na verdade? Chamar atenção apenas. Alguns desses itens poderiam ser acompanhados ao longo do processo formativo ou esclarecidos para o estudante, né? Por exemplo, um exemplo, tá certo? Algumas unidades acadêmicas estão fazendo reuniões semestrais ou anuais com os estudantes, mostrando o que a coordenação faz, qual o papel do coordenador, o que tem sido feito naquele curso, quais são as oportunidades de estágio que estão aparecendo, de que forma que as disciplinas se relacionam com o mercado de trabalho. Ou seja, um trabalho mais direto, principalmente dos núcleos docentes estruturantes, com esses estudantes, para que eles conheçam um pouco mais o seu curso, além das disciplinas. E dessa forma, a ideia deles, né, a gente não teve ainda resultado disso, porque não teve ENAD para eles ainda, mas a ideia dessas unidades acadêmicas é que essas grandes diferenças que acontecem às vezes podem ser solucionadas com essa aproximação do estudante com o NDE ou com o coordenador do curso, com os seminários, com palestras, esclarecendo alguns pontos específicos. São sugestões que apareceram em outras unidades acadêmicas, tá ok? Bom, voltando à questão do CPC, então aqui eu tenho o CPC contínuo, né, e o faixa,
2011, 14, 17 é o que nós temos disponível, né? Então, como eu falei, a tendência dos cursos do IF é uma tendência para a CPC 4, tá certo? Então, ou seja, eu já estou numa tendência de excelência, chegando próximo ao 5, mas como o Paulo falou, quando eu olho para a faixa, né, quando eu olho para o contínuo, perdão, eu percebo que, na verdade, a nota é 3, 3.4, 3.1, 3.2. Com pequenas variações, eu chego até 3,95, se eu não me engano, né? Eu acho que o corte é esse, eu consigo já uma nota 5. Então, né, um trabalho mais próximo, talvez, com relação ao questão do estudante, eu possa cada vez mais aproximar os cursos do IF de um conceito 5 para o CPC, ok? Aqui a gente traz alguns indicadores de fluxo, né, principalmente a questão da evasão, e faz uma comparação com outros cursos, né, de instituições federais também, tá certo? Então, eu tenho aqui o curso de Física da UNB, tá certo? Com relação à taxa de permanência, taxa de conclusão acumulada e taxa de desistência acumulada. Esses dados são dados do próprio INEP, né? Então, a gente está, na verdade, só se apropriando desses dados e fazendo uma apresentação para vocês. Então, quando eu olho o curso, existe uma diferença aparente, não fiz nenhum teste para isso, mas uma diferença aparente entre os cursos da UNB e os demais cursos de física no país. Então, interessante é, a partir destes dados, de repente, observar o que está acontecendo e qual é essa diferença que está acontecendo, tá certo? Então, a ideia aqui, na verdade, é só mostrar que isso é possível, que nós temos essas informações, e caso vocês sintam interesse em analisar um pouco melhor isso, a gente pode fazer uma parceria para que a gente possa ver o que está acontecendo através de instrumentos de coleta de dados, o que estaria acontecendo nesses cursos, ok? Delano, pergunta rápida. Esse gráfico da direita é o consolidado do país, certo? Os demais sempre são país, né? Tem o UNB e demais, né? A barra UNB e a barra demais. Então, eu tenho física bacharelado e física licenciatura, né? Que no INEP está com formação de professor, Ah, tá. Entendi. ok? Perfeito. Uhum. E aqui a gente traz um relatório que é feito, não, um estudo que é feito anualmente pela DAE, tá? Que vê, acompanhando os egressos, tá certo? Baseado pelos relatórios da RAIS, né? Em onde eu vou ter lá os dados sobre dados de vínculo empregatício dos estudantes. E aí a gente traz uma coisa que eu acho que é interessante até para a divulgação do curso, né? Então, nós temos algumas questões que chamam atenção com relação à remuneração média dos egressos dos cursos de física, tá certo? Aonde eles estão se posicionando, tá certo? Seja no EJA, seja em disciplinas de ensino médio, por aí vai. A média salarial, tá certo? Que esses estudantes estão tendo no ano de 2020, tá ok? Tenho isso também para o vínculo que ele tem, se é administração pública, se é educação, atividade financeira ou outras atividades, tá certo? Também temos isso para o tipo de vínculo, se é CLT, se é efetivo, se não é efetivo, se é temporário, tá ok? E a gente tem um gráfico que mostra como que está a distribuição desse salário ao longo do tempo, né? Então, com uma tendência a ter maiores salários para quem está formado há mais tempo. Então, esses são dados ou estudos que estão disponíveis conosco na DAE, que podem ser disponibilizados para vocês, se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais sobre essas informações, tá ok? A mesma coisa para a física computacional, tá ok? Então, nós temos os mesmos dados. Então, eu vou passar um pouco rápido aqui, porque as informações, basicamente, o tipo de informação, basicamente, é o mesmo, com variação dos dados, mas a informação, basicamente, é a mesma, tá certo? E aí, nós vamos para os relatórios do CC, né? Da visita em loco, né? Então, a gente tem uma comparação que é feita do CPC com o CC, tá ok? E depois um comentário nosso sobre isso. Então, o que a gente tem? A visita em loco que nós temos aqui foi feita de 2019. Confere o pessoal da coordenação? Foi essa a última visita da física? Eu acho que não tem ninguém aqui da coordenação que era coordenador em 2019. Alguém sabe? Bom, vamos lá, depois a gente verifica. Esse é o dado que está no INEP, tá certo? Eu queria confirmar, porque às vezes existe uma pequena divergência, mas esse é o dado que está presente lá no INEP. E como eu falei, esse dado está o relatório, tá certo? Está esse relatório, mas não está presente na planilha do INEP. Então, nós temos o relatório, temos o conceito que conseguimos tirar pelo relatório, mas não está presente lá.
a gente não conseguiu identificar por que isso aconteceu. A gente vai ter que entrar em contato com o DEG e ver o que está acontecendo. Se alguém tem que fazer, se teve algum tipo de recurso, alguma coisa, e por isso esse dado não está disponível, tá certo? Mas basicamente o que nós temos aqui é o seguinte: então foi física bacharelado, né? Então nós temos aqui as 3 dimensões, a didática pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura. Então, como o Paulo comentou, quando a gente olha para a dimensão 2, que é corpo docente, a nossa tendência é sempre muito bem, tá certo? Eu tenho, então, lá, dos meus itens, basicamente, conceito 5, né? 100% conceito 5. Quando eu olho para a didática pedagógica, eu tenho conceitos 3, conceito 4 e conceito 5, né? Então, a nota C4. Quando eu olho para a infraestrutura, né, então eu tenho conceito 1, conceito 3, conceito 4, conceito 5, e a nota cai um pouco. Possivelmente, o que puxou essa nota para 4, não para não ser a nota 5, foi a questão da infraestrutura. E aí, adianto logo que isso é uma questão extremamente comum dentro da universidade, né? Então, como essa foi uma visita relativamente recente, 2019, né, antes da pandemia, a gente tem que ver o que aconteceu e o que está faltando, né? Porque muitas coisas foram feitas até 2019, 2020 e outras foram feitas depois da pandemia. Então, vamos ver se a gente consegue identificar aqui, né? Quando a gente lê esse relatório, a gente faz um apanhado, faz um detalhamento, tá certo, desse relatório e faz um produto. E se vocês quiserem do IF, nós temos o produto desse relatório com toda a análise do relatório que foi feito. Aqui eu estou trazendo apenas um extrato das sugestões baseado no que foi encontrado no relatório, tá certo? Então, o que foi criticado no relatório? O que foi colocado? No relatório está presente com relação ao espaço de trabalho da coordenação. Julgou-se insuficiente para o desempenho dos trabalhos. Então, como que isso aparece em outros relatórios da universidade? De forma geral, né, não sei se aqui vai estar o coordenador que participou dessa visita, mas de forma geral, o que acontece? Os avaliadores, quando vêm na universidade, eles têm uma dificuldade muito grande, porque eles vêm com o parâmetro de faculdades particulares. Eles vêm com a dificuldade muito grande de entender que nós compartilhamos espaço na universidade. E eles querem espaços específicos para as coisas. Então, qual é a sugestão que se faz quando tem espaço compartilhado? Ele pode ser compartilhado graduação e pós-graduação, ou mais de um curso, sem problema algum, mas que tenha nesse espaço um local um pouco mais reservado para atendimento dos estudantes. Então, eu não sei como que é a coordenação da física, tá certo? Mas o que geralmente pega nas visitas é a ausência de um espaço para atendimento de alunos, um espaço mais reservado para que o coordenador possa conversar com os estudantes, tá certo? O outro ponto, deve-se proceder à atualização do PPC do curso, no que tange a metodologia e procedimentos de avaliação e aprendizagem. Bom, a visita foi em 2019, né? Todos nós estamos passando por um processo de atualização dos nossos PPCs devido à curricularização da extensão. Então, talvez esse problema já tenha sido sanado no caso de vocês, tá certo? Atentar para a adequação dos laboratórios quanto à manutenção e atualização dos equipamentos. Aí uma coisa bem específica de vocês, uma coisa parecia para nós, nos dados da medicina, da saúde de forma geral, mas, segundo eles, foi sanado com o tempo já, como eram outros antigos. Como de vocês de 2019, aí é uma questão interna, ver como que isso está presente agora, daqui para frente. E, no final, deve-se atentar para a atualização da bibliografia do curso, sobretudo a complementar. No passado, essa bibliografia era aquela que era feita pela biblioteca, né? Então, os avaliadores avaliavam fisicamente esse material. Atualmente, essa avaliação é feita por um relatório do NDE. Então, o NDE que atesta se essa bibliografia está adequada ou não. E com a possibilidade de bibliografia agora digital. Então, tem várias vantagens, né? Então, assim, esse item é um item fácil de ser corrigido. E aí, vale a pena só destacar que, como a avaliação da infraestrutura foi uma avaliação baixa, né, vale a pena pensar um pouco de como que essas questões, se já foram, como que elas serão solucionadas, tá certo? Aqui a gente traz também uma análise que é feita para todas as unidades, tá certo? Isso não é só para física, não. A gente faz para todo mundo isso. Que a gente vê como que está a inserção dos docentes na pós-graduação. Por quê? Como o objetivo é o aumento do IGC da universidade, a gente quer que a universidade tenha uma nota mais alta, uma das formas de fazer isso é através dos cursos de pós-graduação também. Então, a gente vê como que está a inserção dos novos docentes nesses cursos de pós-graduação. Então, o que nós temos aqui? Pelos dados de 2019, que a gente conseguiu mais atualizar da Sucupira, nós temos aqui, no total, 61 professores
Existe uma divergência entre o total de professores por questões de cadastro, tá certo? Mas basicamente o que eu tenho é o seguinte aqui: 36% não está em nenhum programa de pós-graduação, 34% está em um programa de pós-graduação e 30% estão em 2 programas de pós-graduação. Então, eu tenho mais da metade dos professores, dos docentes do IF inseridos em algum programa de pós-graduação. Comparando com a universidade, esse valor é interessante, tá certo? Então, é um valor interessante, porque eu tenho cursos, eu tenho unidades, eu tenho, às vezes, menos da metade dos professores inseridos em cursos de pós-graduação. O que a gente chama atenção quando leva esse dado? Por critérios de credenciamento, né? E credenciamento e manutenção desses professores nesse credenciamento. Então, pelo que está aparecendo aqui, parece que a inserção está sendo adequada, né? Não são critérios muito rigorosos, onde impede a entrada de novos docentes. Então, parece estar ok. Um outro dado que a gente traz é uma extração do Lattes, essa aqui também de 2019, para a gente conversar um pouquinho sobre a produção, tá certo? E aí, o que a gente traz? Aqui tem uma tabelinha, tá certo? Onde mostra como que esse conceito, tá ok? No instrumento de avaliação. Então, quando metade dos docentes não possui nenhuma publicação, conceito é 1. Quando metade possui pelo menos uma, o conceito é 2. E aí vai subindo até chegar ao conceito 5. O que a física está apresentando aqui? Essa produção está interessante, porque para nós aqui aparece que a física tem a produção, mais de metade dos professores tem 9 ou mais publicações ou contribuições, tá certo? Do ponto de vista cultural, artístico ou tecnológico, mantendo uma nota alta. O conceito seria um conceito 5 nesse momento, ok? Bom, como eu falei, é apenas um apanhado de várias coisas que nós temos disponíveis que podem ser compartilhadas posteriormente, ok? Acho que era isso. Obrigado, gente. Obrigado, Delano. Obrigado, Paulo. Então, gente, esse é o momento da gente discutir um pouquinho, vocês falarem sobre as experiências de vocês, algumas dúvidas que surgiram aí ao longo da apresentação, né? Aí eu passo a palavra para o professor Olavo, professor Marcelo, para iniciar isso. Eu gostaria só de pontuar algumas questões. Primeiro a taxa baixa, né, um número baixo de respondentes, né? Na licenciatura à distância foram só 7 respondentes, se eu não me engano. Isso acaba dando uma representatividade não muito boa para os números, né, os scores obtidos. Então, só um adendo rapidinho, professor. Esse 44365, ele não é EAD, ele é presencial mesmo. Mas O EAD é outro código. Esse outro 158? 150 alguma coisa? Não, não, 158 também é 158 presencial. é o noturno. Agora o outro é o diurno, mas o diurno nem existe mais, né? Então é Ele isso. está aqui como extinto, é por isso. É, A gente só trouxe porque, né, tinha esse histórico aí. entendi. Tá, melhor assim que a gente entende que o EAD não está nesses dados, né? Nós temos um que não existe mais e o atual. Então, inclusive, vocês podem desconsiderar esse outro aí. A outra questão, e que é uma questão que nos impacta decisivamente, porque é um dos nossos scores mais deteriorados, que é a evasão, eu gostaria de fazer uma consideração aqui. Nós nos preocupamos, nós todos, nós internamente no Instituto também, todas as comissões responsáveis por isso, a SEG também, que eu saiba, pelo menos na época que eu fui da SEG, eu via isso. Nos preocupamos em demasia com o perfil do egresso e os desempenhos dos egressos no mercado e tudo mais, o que é ótimo, tem que preocupar mesmo, isso é um indicador importante. Mas nós temos uma preocupação muito baixa com os ingressantes e com o perfil dos ingressantes. Então, por exemplo, nós somos um curso que permite ingresso, acaba permitindo, por uma série de razões, ingresso de alunos com baixíssimo desempenho em matemática, por exemplo. E isso, num curso como física, impacta, principalmente no bacharelado, mas na licenciatura também, decisivamente
a taxa de evasão, porque ele pega o cálculo, não consegue passar em cálculo, em 3 semestres ele está desligado da universidade. Eu me lembro quando eu era coordenador que nós tínhamos uma média de 55 desligamentos por ano. E era uma taxa que se localizava muito visivelmente no terceiro e quarto semestres, que era justamente aquele negócio, o cara toma pau no cálculo 1, mas para ele ser desligado, ele leva 3 semestres para ser desligado, ou 3 ou 4, dependendo de como ele faz a organização. Então, talvez seja o momento de a gente começar a desenvolver algumas considerações e alguma pesquisa no sentido de verificar o que se pode fazer também com os ingressantes. A física está adotando nesse momento, nós até criamos um grupo de trabalho para isso, algumas ações no sentido de, já que nós não estamos institucionalmente como universidade trabalhando nessa perspectiva do perfil do ingressante, que nós possamos pegar o nosso ingressante que vem com muitas fragilidades e possamos dar algum tipo de qualificação inicial para que ele possa fazer o curso. Mas isso não é o ideal, porque, na verdade, nós estamos fazendo o ensino médio dentro da universidade. Então, seria um caso também de nós pensarmos em ações que possam mudar um pouco esse aluno que nos chega, né? Nós temos os cursos aí que tem aquelas provas específicas, né? Que como a música, como a arquitetura e tudo mais. E eu entendo isso, porque são provas que visam visam analisar coisas que não estão nas provas específicas do vestibular. Mas ainda que, por exemplo, a física depende muito do conhecimento formal, do conhecimento matemático prévio. Ainda que esses elementos estejam no vestibular, eles são mascarados. Eu tenho aluno, eu estou dando uma disciplina de primeiro semestre, e eu tenho alunos que, pelas razões que nós já conhecemos, não tiveram cursos de matemática, não viram o professor de matemática nos últimos 2 anos. Então, chegam sem a menor condição de continuar no curso. E aí acaba que o Instituto tem que trazer para si a responsabilidade de fazer essa adequação. Talvez fosse o caso de nós começarmos a tentar desenvolver institucionalmente estratégias que possam mitigar essa situação. Então, essa é uma preocupação que eu venho tendo já há muito tempo, né? O perfil do ingressante, porque ele impacta decisivamente aquilo que nós podemos entregar à sociedade também. Esse é o meu ponto. Tá? Muito obrigado aí pela exposição. Olavo, só um comentário. A gente está tentando fazer um levantamento mais geral das disciplinas que causam mais retenção na universidade, né? E a partir desse estudo dessas retenções, verificar a possibilidade de pensar algumas estratégias para diminuir essas retenções. Então, a gente casa um pouco com o que você está falando, porque a gente precisa mapear o que está acontecendo. Então, tem algumas disciplinas e algumas unidades que retêm muitos estudantes. E como você falou, ele vai demorar agora, no momento normal, fora da pandemia, pelo menos 3 semestres para ser desligado da universidade. Então, ele fica esse tempo todo e não é feito quase nada nesse processo todo. Então, nesses 3 semestres, na verdade, esse aluno fica no limbo. A universidade tem pouca ação sobre ele, porque ele está num processo de desligamento, mas a universidade em si acaba não fazendo nada. Se a gente consegue identificar essas disciplinas chaves que retêm mais estudantes, a gente pode ter uma ação um pouco mais ativa com relação a isso. A gente está tentando fazer isso pelo CIGA, vamos ver se a gente consegue. Fazer um outro destaque é que inclusive eu não tinha consultado os dados antes. E me chamou a atenção que, por mais que as taxas de evasão no Instituto de Física sejam elevadas, elas estão abaixo da média nacional para cursos de física oferecidos por universidades semelhantes a nossa. E é isso, porque é isso que nós somos, né? Então, essa é a nossa posição, a gente está acima da média.
Só que a gente não para aí, né? A gente quer excelência. E então faz muito sentido essas colocações e preocupações que o professor Olavo colocou, né? Mas é importante a gente se lembrar que essa nossa preocupação com a evasão, ela tá num lugar onde nosso ponto de largada, por mais que seja talvez um pouco assustador no conjunto da universidade, no conjunto de cursos equivalentes aos nossos, nós estamos bem posicionados. De fato, isso é o que os dados estão colocando, né? Isso nem sempre acontece, né? Nos outros avalias que a gente tem visto. Exatamente. Ou tá ali na média, ou tá um pouquinho melhor, mas realmente é uma surpresa boa ver que os nossos cursos de física estão ali na taxa de conclusão bem maiores da UNB em relação ao geral. Então já é algo que a gente pode Isso mudou destacar. muito. Isso mudou muito nos últimos anos. Vocês já pegaram a época boa, porque eu formei com mais uma pessoa só, entendeu? Não dava nem para fazer formatura, porque não tinha gente suficiente para fazer formatura. A gente formava todo mundo num galpão, misturando matemática com física para poder formar. Nós agora realmente aumentamos bastante essa formação aí. A ideia é melhorar, né? Claro, sempre, como o professor Paulo falou. Isso. Mais algum comentário, gente? Alguma Eu queria fazer um dúvida? comentário breve, Guilherme, Fica à Delano e vontade. Paulo, agradecer novamente aí pelos dados. Eu acho que esses dados são extremamente importantes para a gente avaliar de fato o nosso trabalho. Eu observo assim do que vocês estão colocando e do que a gente percebe também que a gente não está tendo uma evolução significativa ao longo, pelo menos, dos últimos 10 anos, em termos dos dados da avaliação. Acho que a gente precisa olhar um pouco para isso, né? O Paulo comentou, tanto institucionalmente quanto no nosso curso, a gente fica variando centésimos, né? E há algumas instituições, Brasil afora, aí, que estão investindo fortemente nessa questão da qualificação dos cursos, né? Cotejando cada indicador do instrumento, investindo individualmente em algumas linhas. De uma certa maneira, nós temos tentado fazer isso timidamente e com as limitações que nós temos, né? Então, tentando olhar para aqueles critérios, para aquelas dimensões que são de fato avaliadas e que a gente entende que impacta a formação do aluno, né, em termos de permanência, em termos de atendimento, indução à iniciação à pesquisa, projetos, etc. Temos tentado fazer isso já há alguns anos no Instituto, por diversas frentes. Eu acho que esses dados de 2019 tiveram um avanço significativo, principalmente olhando para o Instituto e comparando esses dados que vocês têm em relação aos professores, às suas publicações. Eu acho que a infraestrutura também melhorou com a instalação de criação de laboratórios, modificação de espaço, segregação daquilo que é espaço de serviço, aquilo que é espaço institucional, que vem sendo feito no Instituto há alguns anos. Então, eu acho que isso é um dado importante quando nós recebermos uma visita presencial ou virtual, que agora o INEP tem utilizado o virtual. Eu acho que isso vai ser significativo, né? Inclusive agradecendo até o DPO, porque tem, sempre que a gente aciona e solicita apoio, não tem faltado ponto de vista de recursos, de infraestrutura, para que a gente melhore essas questões. Agora, essa preocupação que o Olavo manifestou, ela é muito legítima e muito significativa para o nosso curso. Eu acho que a gente vai ter que pensar, porque nós temos falado sobre isso há algum tempo, todo mundo acolhe essas colocações, né? Mas a gente vai precisar pensar institucionalmente, inclusive ampliar essa discussão com o DEG em termos de como é que a gente olha para os nossos ingressantes e que tipo de política a gente tem, principalmente porque eu acho, se nós formos colocar o desempenho, se a gente for avaliar no próximo ciclo a variação do desempenho do ingressante para o concluinte, com essa situação da pandemia, com as mudanças curriculares que a gente implementou recentemente, com as modificações que tem, inclusive, no mercado, porque esse dado é importante. Vocês colocaram aí das evoluções salariais, escassez de vaga nos concursos públicos e precarização da profissão, principalmente da licenciatura, né, na rede privada, ausência de outras linhas de formação
complementares, né, computacional, física médica, etc., que são áreas que têm sido mercadologicamente mais interessantes, talvez a gente tenha um impacto. Eu não quero, né, fazer futurologia, nenhuma previsão, mas olhando daquilo que a gente conhece da dinâmica do Instituto e da dinâmica da formação, me parece que essas questões tendem a ter uma depreciação na próxima avaliação. Então, a gente tem que estar um pouco preparado para isso, porque são dados concretos. A pandemia afetou o ingressante, a ampliação das vagas nas outras instituições, a própria EAD, em alguns lugares, certamente modifica a dinâmica do ingresso, né, da característica do ingressante. Nós temos uma mudança curricular vigente, muito significativa para a formação. E temos uma questão que é alheia, né, só a nossa atuação como curso, que é a questão, assim, das oportunidades de empregabilidade, do interesse para o curso, que a gente vai precisar olhar. Então, eu acho que a gente precisa ter atenção, e eu acho que talvez se precaver, eu acho que se prevenir, ver como é que a gente poderia investir, e aí eu me refiro a orientações para o ENAD, aí eu me refiro a um acompanhamento mais próximo destes cursos de exatas, cursos com evasão muito grande, a própria física, para talvez a gente fazer um contrabalanço em relação a essa questão específica, que é a do desempenho dos estudantes, que é a que me preocupa, né, no médio prazo, porque todas as políticas desenvolvidas, a melhoria de infraestrutura, melhoria de publicação dos professores, etc., elas vão ter impacto no desempenho desses estudantes no ENAD e na satisfação que eles expressam do curso, talvez em uma década e meia. E a gente tem uma questão concreta e próxima, que são as avaliações que estão aí se avizinhando, né? E a retomada das avaliações presenciais e tudo isso. Então, eu destacaria esse ponto, assim, e colocaria que o Instituto e certamente as coordenações está à disposição para conversar no sentido de unir esforços, porque essa não é uma situação particular, é uma situação de vários outros cursos da UNB, e talvez se nós nos unirmos, cada um com uma contribuição naquilo que pode, né, talvez a gente possa se antecipar a essa probabilidade muito grande da gente ter um impacto negativo na variação do desempenho discente por conta desse conjunto de condições que eu coloquei, por conta da conjuntura, enfim, e por conta do próprio delineamento da área, né? No caso da área de física, da área de exatas de forma geral, no DF e no Brasil inteiro, né? Então, essa seria a minha colocação, assim, mais um alerta né, de preocupação e uma disponibilização, inclusive, institucional de apoiar iniciativas conjuntas, né, que a universidade vem a ter para olhar especificamente esse grupo e essa característica do nosso curso. Professor, a gente, infelizmente, não tem ninguém do DEG. Geralmente, o pessoal do DEG acompanha a gente, porque a nossa parte de avaliação é complementar a parte que o DEG faz, né? Eles têm um acompanhamento mais ali do EMEC, uma coisa mais específica. Mas eu posso adiantar para vocês que já tem algumas iniciativas, tanto do DEG quanto de algumas outras unidades, eu não lembro agora. Acho que FE, né, Delano? FM, algumas unidades já estão fazendo isso de perceber a importância do ENAD, especificamente, como a gente falou aqui, né, do peso que ele tem para os indicadores. Então, tem já algumas iniciativas de treinamento, de conscientização, de entender o que os alunos podem fazer ali no momento do questionário do estudante, por exemplo, né? Então, depois a gente pode conversar melhor sobre isso. A gente também, obviamente, estamos à disposição, né, com relação aos dados. A gente está aí com o estudo do ENAD no forno também para subsidiar mais ainda essa questão de dados, mas já tem algumas iniciativas aí rolando que a gente pode ampliar, né? E gostaria muito, justamente devido à importância que a gente vê que essas notas têm. Perfeito, obrigado, Guilherme. Acho que a Letícia também está aí com a... Delano quer complementar? Está sem microfone? Não, na verdade, essa preocupação que o Marcelo traz é uma preocupação que outras unidades realmente estão tendo já, com algumas iniciativas interessantes
né? A matemática ter feito, o estudo de exatos ter feito coisas interessantes também, a gente participou de reunião lá. Desde de coisas mais, digamos assim, mais caseiras, como ligar para estudantes e ter um acompanhamento, por que ele está desistindo de uma disciplina ou não, tá certo? Que é uma solução que eu entendo como caseira, porque é institucionalmente difícil você fazer isso, né? Você sair ligando para todos os estudantes e perguntando por que ele saiu da universidade, por que ele desistiu, né? Mas várias outras ações estão sendo feitas no Instituto de Exatos que são interessantes. A FE tem feito coisas bacanas, a FGE também tem feito coisas interessantes. A FT montou uma CPA própria, tá certo? Uma pequena CPA dentro deles para acompanhar processos de avaliação, que eu acho também uma coisa bem interessante, criando inclusive instrumentos de acompanhamento, que eu também acho uma coisa bem interessante, se cada unidade conseguisse fazer isso. E nós nos colocamos à disposição para ajudar, se for, né, se você achar interessante, de participar desses processos de construção, porque nós temos muito interesse nisso, que no final das contas é para o melhoria da diversidade, né? Então, basicamente isso. Professora Letícia, Tarde. Boa tarde. boa Não, tarde. eu queria também só agradecer, dizer que foi muito interessante a apresentação e é muito importante a gente ter conhecimento desses dados e informações que foram trazidas, até para que seja possível nortear as ações que a gente quer tomar no tocante ao atendimento aos estudantes. Isso efetivamente é uma coisa que precisa ser, ao qual nós precisamos dedicar uma atenção especial. Então, eu aguardo o envio dessa documentação para eu poder estudar com mais atenção. E qualquer coisa, Paulo, eu vou te pedir documentos complementares. Muito obrigada a todos. Obrigado, professora. Mais algum comentário? Alguma colocação? Eu só registraria, assim, para concluir também, nessa linha, que, viu, professor Delano, dentro do Instituto a gente tem feito, talvez não sistematicamente, como a FG, de criar uma CPA, etc., mas nós temos grupos de trabalho que estão bastante preocupados, inclusive com a sustentabilidade de um curso como o nosso, né, numa realidade que se transforma e com evasão muito grande, um instituto que é caro, né? Tem um grande número de funcionários, tem uma infraestrutura cara, então a gente tem uma avaliação muito clara disso, muito ponderada também, para não, né, não entrar numa lógica meramente mercadológica, mas a gente tem alguns grupos de trabalho que estão discutindo como que a gente acessa esse aluno ingressante, como que a gente mensura, mede conhecimentos que ele traz, como é que a gente pode atuar em relação a esses conhecimentos, como é que a gente pode redesenhar disciplinas introdutórias, principalmente essas que focam conhecimentos matemáticos, e acompanhar esses estudantes. Então, nós temos iniciativas também não estruturadas dessa maneira, institucionalizadas, com regulamento, etc., mas nós temos, primeiro, clarividência desse estudante, da realidade, da posição em que o nosso curso está nas avaliações, e que a gente precisa se organizar minimamente nessa questão, né? Então, isso a gente também tem, podemos compartilhar ao tempo que quiserem, exemplos, né, de ações que estamos tomando. Então, uma é essa da criação de um instrumento de avaliação de conhecimentos matemáticos para redirecionar disciplinas, a outra é um modelo de retomada de um projeto que a UNB tinha institucionalmente há alguns anos, que era a orientação acadêmica, o acompanhamento de grupos de alunos por professores, né, do quadro, que possam orientar em dimensões diversas da vida universitária, desde as protocolares e burocráticas, matrícula, etc., até propriamente organização de estudo e etc., e identificar com mais rapidez e mais agilidade também demandas de necessidades especiais, socioeconômicas, psicológicas, etc., para poder comunicar tanto, né, os professores e os setores institucionais. Então, nós temos ações dessa natureza no Instituto. Podemos relatar e contribuir também. Elas, de fato, não estão institucionalizadas nesse nível, mas elas são de conhecimento geral.
né? E uma outra coisa também que é do Instituto de Contribuições para toda a universidade, talvez valha a pena mencionar, é que a gente está em franco desenvolvimento da retomada do projeto das disciplinas unificadas de física básica, que elas têm impacto certamente na avaliação de todas as outras unidades, num projeto com o SEBRASP, para tentar aperfeiçoar um modelo que vigorou até recentemente, mas que atende 2.500 estudantes, pelo menos, por semestre, e impacta certamente todos os cursos e, naturalmente, a avaliação desses cursos. Então, também essa é uma coisa que eu gostaria de falar para deixar registrado, que se em algum momento a CPA ou DPO, né, quiser fazer essa discussão com relação às disciplinas massivas de ingresso, a gente também está à disposição e conta com vocês para isso, né? Acho que do ponto de vista da avaliação, as questões principais que eu teria são essas, assim. Não sei se alguém tem algo a complementar. Obrigado, professor. Posso fazer um comentário rápido? Só para Claro. colocar uma bolinha quicando, né? Para a gente continuar discutindo. Aí eu, digamos, saio do lugar de presidente da CPA e a gente continua essa conversa, né? Nos outros espaços. Mas quando eu olho para os dados, eu entendo que talvez a nota 5 esteja ao alcance. E porque o que o sistema está olhando não são exatamente os problemas que nós estamos percebendo. Nominalmente, a distância da gente, dos nossos cursos para a nota 5, pelo que apareceu lá, estão nos componentes da organização didático-pedagógica, que a gente resolve no NDE, e num ajuste, por exemplo, de referências bibliográficas complementares, é descobrir que diacho são essas, o que eles não gostaram das nossas referências, porque elas são boas e, né, a gente tem convicção delas de que, no geral, elas estão, mas o que eles não gostaram. E nessa parte de infraestrutura, muito avanço já foi feito na questão dos laboratórios, né? Então, de 2019 para cá, a nossa infraestrutura avançou muito. Mas tem uma questão que os comitês externos avaliam que a gente não olhou para lá. Essa é a real, a gente não olhou para lá. Que é a construção de um espaço de alta qualidade e, ao mesmo tempo, privativo e adequado e, digamos, relativamente espaçoso para o atendimento pelo coordenador do curso aos discentes do curso. Então, tem que ter uma sala muito bonita. Uma sala muito bonita e reservada, com uma mesa, uma cadeira, certo? Tudo novo, tudo novinho. E onde vem a comissão externa, a gente fala, é aqui que o coordenador de curso atende os discentes, num lugar onde a conversa é privativa, ninguém vai ouvir a conversa, não vai ter muito ruído externo. Ali a nossa sala, eu não sei como é que foi com a visitação, né, quando ela aconteceu, mas aquele lugar ali, que é a salinha clássica da coordenação, ela fica bem no meio do ruído do corredor. Então, ela tem vários problemas que são o tipo de coisa que essa comissão externa vai olhar. Eles não olham assim a infraestrutura de uma maneira geral ou da maneira como a gente percebe. Eles vêm buscando algumas coisas específicas. Algumas delas nós já temos, outras estão ao alcance da mão, porque mobilizar a matriz orçamentária do Instituto de Física para reformar uma sala, que vai ser a sala de receber os estudantes de graduação, é uma coisa que o Instituto de Física consegue fazer numa jornada de um ano. Então, assim, seja o que for o desempenho dos estudantes no CPC, no ENAD, no IDD, toda essa discussão que a gente fez, né? A gente pede uma visita em loco e luta por uma nota 5. Porque nos 3 componentes que apareceram lá, os 2 estão, de fato, sob controle. Eles são gerenciáveis, entende? E é assim que a universidade funciona, é assim que a maioria dos tem muitos cursos da universidade que, quando vão fazer a prova, vão fazer o algoritmo do CPC, né? Eles vão ficar com nota 3, nota 4 e sobem a nota quando pedem a visita em loco, por causa da maneira como o CPC é construído. O CPC é construído também para, assim, de maneira que permite que as instituições privadas tenham um desempenho que vai, enfim, permite que o IESB saia com nota 5, entende? Então, assim, é isso, assim, o sistema é um sistema que avalia muita gente. E quando a gente olha para essa composição do IDD, como eu mencionei, né, ele tende a não beneficiar, a diminuir a posição das instituições públicas, porque nós atraímos os melhores estudantes nos nossos cursos,
a gente pode estar muito insatisfeito com os nossos estudantes e até com o nosso trabalho, a gente pode ter muitas insatisfações. Mas o que os números estão mostrando é que a gente está, com relação aos nossos concorrentes, bem nessas questões. Percebem? Depois a gente pode olhar junto para os dados que foram apresentados. Eu acho gostoso fazer isso, sabe? Fazer essa reflexão. Eu fiquei muito surpreso. Eu não tinha essa informação. E estou saindo daqui dessa reunião com uma perspectiva muito positiva para os cursos de graduação. Estou muito entusiasmado com a possibilidade de que os nossos cursos tenham nota 5 na próxima avaliação. Na visita em loco. Não provavelmente não no CPC, mas na visita em loco. Faz sentido isso? Acho que, Paulo, só um comentário, complementando, no caso de vocês, inclusive, se essas questões forem sanadas, mesmo que não tenha agendamento de visita, porque a nota já é 4, então não é obrigatória a visita, vocês podem fazer uma solicitação para a visita. Então, assim, se o seu CPC for 4 e você pode convocar uma visita para questionar esse 4, e aí eles fazem a visita em loco. Como está muito perto do 5, é interessante. A medicina já fez, vários cursos da universidade já fizeram isso. E é como eu falei, ó, geralmente ou mantém a nota ou sobe, não baixar nunca aconteceu. Então, se sanar essas questões, é interessante sim convocar um avaliador, uma avaliação específica para o curso de vocês. Esse ponto específico da sala para coordenação, ele foi pensado globalmente com outros espaços, ele será alocado no espaço novo do CEPAI, né? Já está no croquis para isso, a gente recebeu o espaço, a gente trata por CEPAI, mas é um grande espaço no subsolo do ICC que pertenceu ao CEPAI, e aí a gente ficou o nome fantasia, mas esse espaço vai acolher, entre outras coisas, um espaço institucional de atendimento dos alunos pela coordenação, tá? Além de outras coisas, sala de projetos, etc. Então, esse ponto específico ele deverá ser resolvido no horizonte de 3 ou 4 meses, um pouco nessas condições que o Paulo colocou, né, de qualidade de infraestrutura, placa de identificação, equipamento, mobiliário, etc. Então, esse está mais ou menos equacionado, né? Maravilha, bom demais. E a gente está disponível, viu, pessoal, para... Sabe que a gente está disponível, né? Sabe porque eu digo que eu estou disponível, né? Porque agora eu estou aqui nessa função. Não, mas a gente sempre está disponível. Quando vocês precisarem trocar uma ideia, professor Calil, professora Letícia, se a gente quiser, se vocês animarem aí, a gente se debruçar em cima do instrumento de avaliação da visita em loco, para já desenhar essa estratégia, sabe? A gente sabe a nota que vai receber, receba 4 ou 3, se for uma catástrofe. Chamamos de qualquer maneira, pedimos a visita em loco para questionar e vamos lutar pelo 5. Porque, né, essa é a nossa posição, a gente acredita no nosso trabalho. Então, a gente vai brigar pela melhor nota possível. E vamos junto, contem comigo, tá bom? Perfeito. Bom, só lembrando então, a reunião está sendo gravada, daqui a pouquinho, quando terminar, a gente vai disponibilizar para todos, vai ficar aqui no chat, né, mas aí depois a gente vai botar lá no YouTube também, mandar para todo mundo, juntamente com tudo que foi discutido aqui, a apresentação, os links, então a gente vai fazer todo esse trabalho aí para disponibilizar a vocês bastante coisa. E como o professor Paulo falou, a gente falou ao longo da reunião, estamos à disposição. Já tem bastante coisa que a gente faz, né, de dados, de relatórios, mas a gente está também disponível para o que for necessário. E agradecer, então, a participação de todos, a disponibilidade. É sempre um momento muito legal aqui que a gente tem no Avalia de compartilhar o que a gente está fazendo. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Legal, obrigado. Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos também. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tchau, tchau.